O G4 da Série B já tá fechado? Quem tá lá já subiu ou alguém do lado de fora ainda consegue entrar? Vamos ver o que pode mudar nesta 28ª rodada, quem é favorito para entrar no G4 e a zona do rebaixamento, alguém consegue se salvar também? Vamos ver tudo sobre a Série B agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao torcedorismo, meu irmão, se inscreva no canal. Primeiro de tudo, se inscreva nesse canal, deixe sua curtida. Eu tô começando esse vídeo animado porque começa a 28ª rodada da Série B e pode mudar G4, pode mudar liderança e pode mudar zona do rebaixamento. Então aqui tá a sua resposta, nada está fechado, a Série B está muito disputada. Então vamos analisar os 10 jogos aí. Vou botar na tela para você, enquanto isso a gente vai analisando todo o resto também, tá? Essa é a tabela da Série B atualmente, o G4 composto por Goiás, Curitiba, Criciúma e Novo Horizontino. Quem pode entrar no G4 nesta rodada? Vamos lá. O favorito primeiro da fila dessa vez é o Atlético Paranaense, que vem aí numa excelente sequência de vitórias. A Chapecoense, que saiu do G4 na última rodada, deu vaga ao Novo Horizontino, pode voltar. A gente vai falar como. E o Cuiabá, até o Cuiabá, esses três times aqui são os candidatos a entrarem no G4. O Remo não tem mais possibilidade de entrar nesta rodada, precisa de 2 rodadas, assim como o Atlético Goianiense, que tá chegando de maciotazinha ali na briga, né? CRB, Avaí, Vila Nova e Operário estão ali mais distantes dessa briga no momento, começam a ficar com um sonho mais distante. Atlético, Ferroviária, América Mineiro, Botafogo, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu, todos brigam contra o rebaixamento, sendo que esses três aqui, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu, estão em uma dificuldade maior. Eles não conseguem sair da zona do rebaixamento nesta rodada, precisam de 2. O Botafogo pode sair, tá? O Botafogo pode sair. E quem pode entrar, Diogo? América Mineiro pode voltar e Ferroviária pode voltar. O Atlético não tem chances de voltar nessa rodada. Então vamos alinhar todos os jogos. Começa com Paysandu e Novo Horizontino na rodada e Ferroviária e Goiás. O Paysandu, a cada jogo que passa, é um jogo a menos para o Paysandu conseguir se livrar. Se liga nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? O FMG, probabilidade por pontuação para você se livrar do rebaixamento. Tem aqui, ó, os matemáticos que estão fazendo os cálculos aqui. Se você fizer 45 pontos, você ainda tem 10% de chance de ser rebaixado. Vamos trabalhar com 45 ou 44 pontos ali, né? Dá para trabalhar nessa faixa aqui, 43, 44 pontos com a pontuação alvo para você se salvar, tá? Então, cara, o Paysandu ele precisa fazer pelo menos mais de 21 pontos, tá? Ele vai disputar 33, precisa de 21, precisa de quase 70% de aproveitamento daqui para frente para escapar do rebaixamento, que é um aproveitamento maior que do líder, tá? Então daqui para frente o Paysandu precisa fazer um aproveitamento melhor que o do Goiás. Então tá cada vez mais difícil a gente pensar num Paysandu se livrando do rebaixamento, seria uma história impressionante na Série B. Já o Novo Horizontino está aqui no G4, né? Ele acaba de entrar no G4, se ele empatar esse jogo diante do Paysandu, ele corre o risco de sair do G4, porque se ele empata, o Atlético Paranaense vence, ele sai. Se ele empata, a Chapecoense vence, ele sai. Se ele empata, o Cuiabá vence, ele também sai. Então o Novo Horizontino só vencendo garante a sua vaga no G4 ao final desta rodada. Então, perdendo, então ele pode ser ultrapassado pelos 3, ou empatando ele pode ser ultrapassado pelos 3, vê o Remo colando também ali nele, né? Então a situação do Novo Horizontino para essa rodada não é das mais seguras. Vencendo, obviamente, o Novo Horizontino fecha o G4. Então, o G4 está aberto até que o Novo Horizontino jogue, tá? Porque se o Novo Horizontino vencer, ninguém vai entrar nessa rodada e o Novo Horizontino é o primeiro jogo, então ele pode trancar o G4. Agora, todo mundo que quiser se entrar no G4 nessa rodada, você vai ter que secar o Novo Horizontino. Então a Série B praticamente inteira estará torcendo para o Paysandu neste primeiro jogo da 28ª rodada. Para mim, o Novo Horizontino é o favorito. Ferroviária e Goiás. Ferroviária, como eu falei para você, pode voltar à zona do rebaixamento nesta rodada. Se ela perde para o líder, o América vence e o Botafogo também vence, a Ferroviária entra na zona do rebaixamento, tá? Que o Botafogo passaria no número de vitórias, assim como a América passaria no número de pontos, né? Então
Ferroviária precisa pelo menos de um empate. Se a Ferroviária empatar, ela não entra na zona do rebaixamento nessa rodada. Porém, para as próximas rodadas começa a ficar um pouco mais difícil. Então a Ferroviária precisa pontuar aqui, tá? Ela precisa pontuar, precisa fazer pontos. E o Goiás, ele só mantém a liderança se ele vencer. Se ele empatar, vai ser muito improvável. Por quê? Porque o Criciúma tem condição de passar se vencer e o Curitiba também passa se vencer. E os dois se enfrentam nessa rodada, naquele que é o melhor jogo da rodada para mim. Então, o Goiás, não vencendo esse jogo, tem grandes chances de perder a liderança novamente. Mas para mim, o Goiás é o favorito. E se o Goiás vencer esse jogo, ele salta ali para 51 pontos. E aí eu vou botar na tela para você também a pontuação alvo para o acesso aqui na UFMG, tá? Para você conquistar o acesso, a pontuação alvo hoje que eu tô trabalhando é aqui, ó, entre 61 e 62 pontos, né? Então, o Goiás indo a 51, ele fica a 10 pontos, ou seja, 3 vitórias de conquistar aí o seu acesso. Então, o Goiás começa a encaminhar muito bem o seu acesso caso ele vença a Ferroviária, e para mim é favorito. Vila Nova e Cuiabá. O Vila Nova perdeu muita atração, o Cuiabá não é dos melhores visitantes na Série B. O Vila Nova não vence há 5 partidas. Vou até botar aqui pra você, ó. O FMG também tem umas estatísticas legais, ó. Sequência de 100 vitórias aqui, ó. Sequência 100 vitórias. Os times que estão há mais tempo sem vencer um único jogo. Paysandu está 10 jogos sem vencer um jogo. E aí vem Vila Nova e Ferroviária, que estão há 5 jogos. Chapecoense com 4, Operário com 3, Volta Redonda com 3. Mas olha só o Vila Nova, 5 jogos sem vencer. É muito tempo sem vencer, enquanto que o Cuiabá conseguiu uma sequência de invencibilidade, ó. Tem aqui também sequência de invencibilidade na UFMG, ó. Sequência de invencibilidade, o Criciúma tem 7 jogos sem perder, Operário 6, e olha o Cuiabá aqui com 6 também, junto com o Atlético Paranaense. Então o Cuiabá é um dos times que está há mais tempo sem perder nesta atual edição da Série B. Mas o Vila Nova jogando no Uba, tá? Pra mim ainda é o favorito nessa partida. Ele vencendo, ele corta para 2 pontos a vantagem do Cuiabá e pode até talvez tentar voltar a sonhar com o acesso. Mas pra mim o Vila Nova é o favorito. CRB e Botafogo. O Botafogo é um time que às vezes apronta pra cima dos seus favoritos, né? Mas o CRB é um dos melhores mandantes de toda a Série B. Quando a gente puxa aqui, ó, retrospecto em casa do CRB. Isso aqui é só a tabela dentro de casa. Ele de 13 jogos venceu 9. Se o CRB voltar a vencer esse jogo, ele vai para 31 pontos somados e vira de novo o melhor mandante da Série B. Para mim, o CRB é favorito diante do Botafogo e ele vencendo, ele mantém o Botafogo na zona do rebaixamento e o CRB vai a 40 pontos. Dependendo do resultado do G4, da rapaziada ali do G4, o CRB pode até sonhar ali de novo, né? Mas o CRB ele tá precisando pontuar fora de casa. Em casa a gente sabe que o Galinho pontua. Para mim é bem favorito diante do Botafogo. Atlético e Atlético Paranaense. O Atlético podendo entrar no G4, podendo emplacar a 6ª vitória seguida. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é a tabela dentro de casa. Quando a gente vê o Atlético aqui, ele é o 2º pior mandante da Série B. Ou seja, o Atlético é o único time da Série B que fez mais pontos fora de casa do que em casa. Então ele vai muito mal dentro de casa. E o Atlético Paranaense é o melhor visitante em aproveitamento. Ele tem aqui menos pontos somados que o Coxa, mas tem um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos hoje, no caso, ele vai a 23 pontos e volta a ser, em pontuação também, o melhor visitante. O Atlético Paranaense tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Para mim, o Atlético é favorito e é favorito, inclusive, a entrar no G4, porque o Novo Horizontino tem boas chances de tropeçar, porque tem um jogo difícil pela frente lá na Curuzu. Então podemos ver o Atlético no G4 nessa rodada. Você acredita no Atlético? Comenta aqui embaixo, tá? Operário e Amazonas, rapaziada. Isso aqui não deixa de ser um confronto direto, né? São 9 pontos separando os dois, mas os dois ali pretendem a permanência na Série B, sendo que o Operário tá muito disparado ali, né? Então a sequência de invencibilidade do Operário já mostrei pra você, não perde a 6 rodadas o Operário. Só que não tem tantas vitórias nessa sequência, né? São 2 vitórias nessa sequência de 6 jogos sem perder. Já o Amazonas vem de 3 derrotas seguidas, conseguiu vencer o confronto direto diante do Volta Redonda, mas o Operário no Germano Krieger é favorito, é um time melhor. E chegando a 39 pontos, fica muito tranquilo para garantir sua permanência. Volta Redonda e Remo. Alô, torcida azulina, Fenômeno Azul, que tiver no vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou da contratação de Guto Ferreira. Novo treinador do Remo, Antônio Oliveira demitido, Guto Ferreira contratado para tentar reerguer o Remo, né?
Lembra que eu tava falando aqui, ó, da pontuação mágica, né? Pra classificar pra primeira divisão, o Remo precisa chegar ali aos 61 pontos, tá? Precisa chegar aos 61 pontos, então precisa fazer mais 22 em 33. 66% de aproveitamento que o Remo precisa ter. É um aproveitamento bastante alto. Vamos ver se vai dar essa arrancada absurda até o final. O Guto já vai encontrar o time no Rio de Janeiro, já vai participar do treino de terça-feira e já vai comandar o time contra o Volta Redonda. Se o Remo não vencer esse jogo, vai dar ruim. O Remo tá invencível, né? Tá invicto fora de casa há um bom tempo, não perde fora de casa há um bom tempo. O problema do Remo tem sido jogar dentro de casa. Pra mim, o Remo é favorito diante do Volta Redonda, tá? O Remo vencer nesse jogo, e se ele contar com um tropeço de pelo menos 2 times que estão na frente dele, né? O Novo Horizontino precisa tropeçar e mais um. Aí o Remo volta a briga pelo acesso, tá? Pra mim ele é favorito. O grande jogo da rodada, Coritiba e Criciúma, tá? Esse jogo a gente precisa analisar com um pouco de cuidado, porque o Coritiba não tá pontuando tanto na Série B, mas o Coritiba tá jogando bem. Jogou bem contra o América, jogou bem contra o Goiás, empatou com o Goiás e perdeu do América. Então o Coritiba precisa jogar bem e voltar a pontuar como estava pontuando, tá? Porque essa rodada pra mim é crucial para o Coritiba. Por quê? Ele vencendo, ele pode terminar até na liderança, né? Vai aos 50 pontos e fica tranquilão na liderança, talvez, e fica ali a 10 pontos, 11, 12 pontos de subir, tá? Agora, se o Coritiba perde esse jogo e ele enfrenta o próprio Criciúma, ele já cai para a terceira posição. O Novo Horizontino, se vence o Paysandu, vai a 46 pontos, ou seja, fica 1 ponto do Coritiba. E se o Atlético Paranaense vencer também, ele vai a 45 e fica a 2 pontos do Coritiba. Ou seja, o Coritiba pode ficar, após essa rodada, na beira do G4, ele pode sair do G4 na próxima rodada. Então, é crucial, isso pode ser um momento de virada de chave do Coritiba. Se o Coritiba conquistar o acesso lá na frente, a gente vai lembrar desse jogo contra o Criciúma e vai falar, tá vendo? Quando venceu o Criciúma, arrancou. Se perder, a gente vai falar a mesma coisa, tá vendo? Quando perdeu pro Criciúma, caiu de produção e acabou não subindo. Esse é o jogo chave crucial pro Coritiba. Pro Criciúma não é tão crucial assim, porque é um jogo fora de casa. Um empate pode ser considerado um bom resultado diante de um excelente mandante, né, que é o Coritiba. O Criciúma, nesse momento, quando eu boto aqui pra vocês, ó, é o melhor time do retorno da Série B. Eu vou colocar aqui na sua tela porque o Criciúma, ele somou mais pontos do que os seus adversários no retorno. Então ele é o líder da Série B, entre aspas, aqui no retorno, né? Voltei demais. Vou botar aqui, ó, classificação do turno. O líder foi o Goiás. O Criciúma ficou na 6ª posição. Mas quando você vem aqui, ó, para a classificação do retorno, o Criciúma é o líder, com o Atlético Paranaense na vice-liderança em 8 jogos, venceu 5. Então é o time a ser batido nesse retorno. Um jogaço. Porém, o Criciúma não tem jogado tão bem fora de casa, tá? Então, se o Criciúma jogar como jogou contra o Remo, jogar como jogou contra o Volta Redonda, ele vai ter mais dificuldades aqui nesse jogo diante do Coritiba. Para mim, o Coxa é favorito. O Atlético e América. 2 times em ascensão. O América vem ali melhorando com o Valentim no comando, saiu da zona do rebaixamento, mas já pode voltar e pega um time que tá em excelente produção. O Atlético Goianiense, nesse momento, não briga por acesso, mas se vencer e o Novo Horizontino, por exemplo, tropeçar, o Atlético vence, pode até vencer, vai aos 45 pontos. O Atlético vencendo fica a 4 pontos do G4. Então, seria a terceira vitória seguida e o Atlético começa a entrar no mapa do acesso. Para mim, o Atlético é favorito. E Chape e Avaí, 2 times em baixa produção. A Chape vem de 3 derrotas seguidas, precisa voltar a vencer, mas é clássico. O Avaí tá fora da briga pelo acesso no momento. A Chape, se perde esse jogo, também pode ficar nessa situação que hoje o Remo tá, o Atlético tá, em que precisa de 2 rodadas para voltar ao G4. Chape precisa estancar a sangria e voltar a vencer. Para mim, a Chape é a favorita. Quem eu acho que vai terminar no G4 nessa rodada? Cara, pra mim, Novo Horizontino é favorito diante do Paysandu, mas não sei se vence. Então eu apostaria num G4 finalizando ali com Goiás, Coritiba, Criciúma e Atlético Paranaense. Coloca aí qual que vai ser o seu G4. E eu acho que o América vai continuar fora, porque eu acho que o Botafogo perde pro CRB, eu acho que o Amazonas perde do Volta Redonda, e eu acho que o América também não vence o Atlético Goianiense, então o América permanece fora. Coloca aqui o seu G4 ao final desta rodada. E agora vamos falar do nosso patrocinador do canal, a KTO Casa de Apostas, que... Cara, meu irmão, olha só, primeiro de tudo, se você não tem conta na KTO,
gosta de fazer sua fezinha, faz a sua conta através do link que está nos comentários. Primeiro link dos comentários para você fazer, porque você vai ter acesso a diversas promoções na KTO. Essas são as promoções da semana. Depois você entra lá na KTO e olha uma por uma. Eu quero destacar essa chance extra no Brasileirão ali no final de semana que a gente vai usar aqui no canal. Você tem R$25 de chance extra no final de semana. Então faz sua conta na KTO para pegar essas promoções. Hoje a gente vai fazer nossas apostas na rodada da Série B, tá? Então eu vou fazer uma tripla, vou fazer vitória do CRB, vou fazer vitória do Operário e vou fazer vitória do Atlético Goianiense, tá bom? Esses são os jogos em que eu vou entrar. Aqui na KTO, nosso bilhete, ele ficou desta forma aqui, ó, com 10%, tem um 10% de aumento em múltipla na KTO. Então eu vou botar isso aqui, vou botar R$10 nessa aposta aqui, volta 54 pra gente aqui, ó. Olha o bilhete aqui embaixo como é que tá, volta 54, odd 5,41 por causa do aumento. Vou apostar nessa aqui, vamos ver se eu acerto ou não. Meu irmão, faz a sua conta na KTO pra pegar as promoções, eu vou falar promoção por promoção que você tem direito se fizer o link, fizer a conta pelo link da descrição, vou falar ao longo da semana, mas só se você tiver mais de 18 anos e sempre aposta com responsabilidade, meu irmão, aquele dinheiro que não vai fazer falta, beleza? Meu irmão, se inscreve no canal, a gente vai ter live todos os jogos, após os jogos, pós-jogo de Série B, a gente sempre tem live aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho para participar da live, te espero lá, deixa a curtida no vídeo, né? Tamo junto, valeu e falou!